Aleluia, graça e paz. Bom dia, minha irmã querida do Salmo 128 e meu irmão querido do Salmo 128. Passando para te convidar para estudar conosco o livro de Deuteronômio. Em nome do Senhor Jesus, hoje nós vamos estudar versículo por versículo, em nome do Senhor Jesus. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina, eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família, sempre despertando em você a fé, de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração de um justo pode munir seus efeitos. E quem é um justo? Eu e você, que cremos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Amém? Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aí em nome do Senhor Jesus, porque a partir do momento que você se inscreve, você já nos dá autorização espiritual para que possamos orar por você e pela sua família. Amém? Então, se você também não sabe o que é autorização espiritual, acompanhe os estudos que nós faremos, porque esse é o momento agora do Estudando Juntos, em nome do Senhor Jesus. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Paizinho Santo, hoje nós vamos começar o estudo do livro de Deuteronômio. Vamos começar pela introdução, Pai querido. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abra o entendimento dessa irmã e desse irmão que está aí comigo, aprendendo a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Que nós venhamos entender cada vez mais a Tua palavra, obedecer, Espírito Santo, que, como diz a Tua palavra, gravar a palavra do Senhor no nosso coração, para que não venhamos pecar contra Ti. Então, abre o nosso entendimento, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor abriu o entendimento dos Seus discípulos, Senhor, para que possamos aprender toda a Tua lei, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Então, vamos começar estudando a introdução de Deuteronômio, tá? E o livro de Deuteronômio, ele é o quinto e o último livro da Torá, ou seja, Torá ou Pentateuco, tá? Do qual o seu nome em hebraico significa Devarim, que significa palavras, e isso porque ele começa com a seguinte frase: El Hadevarim, ou seja, estas são as palavras. Porém, na Septuaginta, que foi a primeira tradução da Bíblia do hebraico para o grego koiné, que era o dialeto grego mais comum falado nos tempos da igreja do primeiro século, e essa versão se chamou Septuaginta porque ela foi traduzida por 72 sábios de Israel, e eles então acharam ali por bem chamar o livro de Devarim de Deuteronômio, que significa segunda lei ou repetição desta lei. Porque, na verdade, Moisés, o que ele está fazendo ali é repetindo tudo aquilo que foi dito de Gênesis até Números. E nós vamos ver isso aqui no nosso estudo. Mas veja que, segundo também os nossos sábios, todo rei de Israel mantinha em seu reino 2 cópias completas da Torá, ou seja, todo o Pentateuco escrito, e uma cópia ele carregava sempre consigo e outra ele guardava em seus arquivos, obedecendo às ordens dadas por Moisés lá no capítulo de Deuteronômio 17, versículo 18, que diz assim: será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si num livro um traslado desta lei do original que está diante dos sacerdotes levitas. Então, veja que bastaria ele ter essa cópia com ele, para que sempre quando ele tivesse que tomar alguma atitude, ele fosse lá e consultasse na lei de Moisés. Mas aí ele ia consultar lá desde Gênesis até trazer todos aqueles rolos? Não, bastava ele abrir o rolo de Deuteronômio, que era a repetição de tudo que estava escrito ali. E falando do ponto de vista legal, moral e religioso, o livro de Deuteronômio ele é considerado o livro mais importante do Pentateuco. E isso por causa de todas as profecias que estão escritas no livro. E também pela oportunidade que nós temos de ver ainda mais a humanidade de Moisés, tá? Que é o responsável por todo o discurso do livro de Deuteronômio. Ali é como se Moisés assim tivesse realmente com o coração totalmente aberto diante do povo. E por quê? Porque nós vamos ver que Moisés estava próximo da sua morte,
próximo da sua partida. Então ele estava com o coração bem quebrantado, mais quebrantado do que o coração que ele já tinha. No entanto, nós podemos ver que o livro de Deuteronômio é dividido em 4 partes, sendo que a primeira parte vai do capítulo 1 até o 4:43. E nessa parte nós podemos ver que a introdução do livro, que é feita até o versículo 15, onde Moisés indica a localização exata do povo de Israel. E ele diz que eles estavam ali além do Jordão, nas terras de Moabe, e no primeiro dia do 9º mês do ano 40 da saída deles do Egito. E ali Moisés então faz um resumo de toda a trajetória do povo de Israel desde o dia que eles partiram do Sinai. Tá? Não precisou de Moisés contar do dia que eles saíram do Egito. Ele contou desde o dia que eles saíram do Sinai. Ou seja, desde o dia que eles receberam a lei. Porque a lei representava o quê? A aliança de Deus com o povo de Israel. Então, na medida em que nós formos estudando, eu irei anunciando essas partes. Mas agora, quanto à forma literária do livro, saiba que Deuteronômio não é um livro sobre leis, igual o livro de Levítico, tá? Porque Levítico era um livro somente sobre leis. E nem é um livro de narrativa, igual o livro de Gênesis, que vai contando as histórias. Mas ele é um livro onde nós podemos ver a oratória de Moisés. Pois ali ele ordena, né? Ali ele discursa, ali ele aconselha o tempo todo. E as últimas páginas que descrevem a morte de Moisés, então é uma parte muito comovente. Ah, irmã, mas foi Moisés que escreveu a morte dele? Claro que não, né? Mas é uma parte muito comovente. Mas como este nosso momento aqui é um momento de estudo, ou seja, é um momento onde nós temos que nos considerar como se nós estivéssemos numa sala de aula, tá, minha irmã? Está bem, meu irmão? Realmente aprendendo a Torá, realmente aprendendo a palavra de Deus, que depois que terminar de Deuteronômio, nós vamos para o livro de Josué, se o Senhor me der vida e saúde, né? E eu espero que você esteja aí com vida e saúde, estudando junto comigo. Então, tem uma pergunta teológica sobre o livro de Deuteronômio que não se cala, né? Foi Moisés ou não foi Moisés que escreveu Deuteronômio? Foi ou não foi? Bem, segundo a posição do judaísmo, sim, foi Moisés, exceto na narrativa sobre a morte de Moisés. Mas sim, foi ele que escreveu. Essa é a posição do judaísmo. Porém, segundo alguns teólogos e críticos do Velho Testamento, o livro de Deuteronômio não foi escrito por Moisés. Talvez uma parte tenha sido, mas para eles talvez este livro tenha sido escrito na segunda metade do século 7 a.C., pois ele só assim teria condição de provocar a revolução que provocou no reinado do rei Josias, que durante uma obra que ele fez ali no templo, foi então encontrado ali um livro da lei. E depois de encontrar esse livro da lei, e ao consultar também a profetisa Uda, o rei então destruiu todos os altares idólatras que havia ali. E levou novamente todos os sacerdotes para Jerusalém. Essa narrativa está lá em 2 Reis 22 e 23, né, do capítulo 22 e 23. Então, eles falam que esse livro foi escrito lá do rei Josias. Talvez ele achou um pedaço e aí acabou de escrever o resto, que não foi Moisés. Mas, segundo a tradição judaica, sim, foi Moisés, exceto a parte da narrativa que fala sobre a morte dele, porque aí eles atribuem a Josué. Mas o que nós podemos, essa é a parte mais importante, o que nós podemos aprender ainda mais estudando o livro de Deuteronômio? Bem, nós iremos aprender e reafirmar cada vez mais, minha irmã e meu irmão, que nós estamos diante de um Deus que é o único Deus que existe. E que esse Deus ele tem um poder supremo, ou seja, o seu poder está acima de qualquer pessoa ou de qualquer coisa que existe. E que este Deus é um Deus que é firme em seus propósitos. Ou seja, ele não vai mudar a sua natureza por causa de mim, e nem por causa de você, e nem por causa de ninguém da nossa família. Pois, pelo contrário, nós é que temos que permitir que essa nossa natureza, que é pecaminosa, seja mudada por causa deste Deus. E essa mudança é constatada pela nossa obediência aos seus mandamentos. Por isso que Jesus disse, aquele que me ama, me obedece. Tá?
E nós vamos reafirmar também, a cada dia mais, que esse Deus ele é fiel à sua palavra. Porém, tudo aquilo que ele prometeu vai se cumprir. E ele é um Deus justo. Porém, ele é um Deus também misericordioso. Muito misericordioso, minha irmã e meu irmão. Ele é um Deus totalmente diferente de nós, que somos impiedosos ao aplicar aquilo que nós chamamos de justiça. Às vezes nós queremos justiça, mas com impiedade. Às vezes nós queremos que uma pessoa pague por aquilo que ela nos fez, sofrendo um mal terrível, até pior do que aquilo que ela nos fez. Mas o nosso Deus, ele não é assim. Ele é o Deus da misericórdia, ele é o Deus do amor, ele é o Deus da bondade. Até quando nós sofremos as consequências dos nossos pecados, saiba, minha irmã e meu irmão, que é com amor que o Senhor nos corrige, que é com muito amor. E ele nos corrige para quê? Para nos impedir de enfrentar depois a ira dele, o juízo dele, que um dia virá sobre todos os desobedientes. Ele nos corrige para quê? Para que nós venhamos alcançar a salvação, que é a vida eterna, que Jesus veio, teve morte de cruz, para que nós venhamos herdar essa salvação. Então, eu espero assim, em nome do Senhor Jesus, que a partir de amanhã, porque amanhã é a primeira aula, você esteja aí com a sua Bíblia, com lápis, com papel, com caneta na sua mão, para o nosso estudo. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome do Senhor Jesus. Que chegar na presença do Senhor e ganhar aquele abraço gostoso de Jesus e ouvir o entra bendito de meu Pai, seja a tua maior ambição. Mas que até lá você colabore todos os dias com Deus, para que toda a tua família seja transformada na família do Salmo 128. Um beijo, fique com Deus e até amanhã, que amanhã vai ser o primeiro dia da nossa aula e termina amanhã, porque aí nós voltamos, vai ser todos os dias, como eu já te disse, de segunda a quarta, em nome do Senhor Jesus, para que quinta e sexta você possa rememorar, e recordar tudo aquilo que foi ensinado em nome do Senhor Jesus e buscar com o Espírito Santo colocar em prática, para que você realmente venha obedecer e temer ao nome do Senhor Jesus. Mas não perca mais tarde a oração que é feita todos os dias pela nossa irmã querida Maristela Miranda. Você não me escuta, mas eu estou ali às 18 horas, sempre em concordância com ela, falando o seu nome, citando a sua causa, porque se seu nome está no nosso caderno, você está ali recebendo oração todos os dias, você e sua família, em nome do Senhor Jesus, porque você nos deu essa autorização espiritual para que possamos orar por você. Um beijo, fique com Deus e até amanhã, em nome do Senhor Jesus, se Ele assim permitir.